Então, turminha do sexto ano, conforme já falado, né? Os nossos substantivos são uma quantidade imensa de coisas, né? Para serem estudadas. E uma das que nós estudaremos agora nesse momento serão os substantivos compostos. Os substantivos compostos, conforme já dito, eles são mais de um. Algumas pessoas tendem a pensar que substantivo composto são duas palavras. Às vezes são três, tá? Então, não é especificamente só duas. Às vezes pode ser mais de duas. Os substantivos compostos depende da forma que eles são escritos, né? Às vezes na fala nós não... Como nós falamos normalmente uma palavra em seguida atrás da outra, então nem sempre nós percebemos que na hora de falar a gente escreve junto, como se elas não se desligassem, né? Mas na hora de escrever tem que ter um espacinho. E às vezes o substantivo composto, ele pode gerar uma dúvida, porque, por exemplo, nós não falamos assim, couve e flor. Não, nós falamos couve-flor, né? Nós não costumamos falar determinados sinais que tem na palavra quando nós falamos, né? Nós não falamos da forma sempre que ela é escrita. Então, os substantivos compostos, existem dois tipos, né, de substantivos compostos, aqueles com hífen e aqueles sem hífen. E tem alguns alunos aí que estão muito apavorados, né? Ai, como é que eu vou saber? De imediato, vocês não vão se preocupar com isso, porque agora no sexto ano ele é mais uma introdução, tá certo? Vocês aprenderão o básico do básico. Aí quando for o ano que vem, aprofunda um pouco mais, aí no outro ano mais um pouco, tá certo? Então, de imediato, o básico é o que vocês terão conhecimento. Em relação ao plural, também será básico, tá? Então, não precisa ficar aí desorientado. Eu não sei como é que vai ser e quando acontecer, não precisa se preocupar. Tudo tem seu tempo, tá certo? Então, os substantivos compostos dependem da forma como é escrita, igual eu já falei, do tipo de palavras do qual ele é composto, né? Alguns é substantivo com substantivo, alguns é substantivo com não sei o que nós vamos descobrir, e da relação que ele estabelece entre si. Então, aqueles que são grafados sem hífen, eles comportam-se como um substantivo simples, né? O que quer dizer isso? Por exemplo, vamos usar aqui as palavras aguardente, girassol, pontapé. Então, vocês vão colocar vão transformar o singular no plural, da mesma forma como vocês transformam aquelas palavras que eu falei para vocês, aqueles substantivos simples, né? Que eu falei lata, acho que eu tenho até a anotação aqui. Lata, café, papai, né? Então, aquelas palavras terminadas com vogais, vocês vão apenas acrescentar um S. Tipo, aguardente, aguardentes. Essas são palavras que não tem hífen, tá? Pontapé, pontapés. Girassol, girassóis. No caso, girassol tem a diferença aqui que ele termina com L, que eu também passei para vocês aqui a explicação, né? Palavras que terminam com L. Aqui tá um pouco... Então, vai ter aquela, né? Vai ser substituído o L será substituído por IS, só ressaltando que alguns plurais terminados com L, pode ser que alguns tenham acentinho agudo, mas não são todos e também essa agora, nesse momento, não é a nossa preocupação, tá? Então, no plural, os substantivos compostos, cujos elementos são ligados por hífen, nós devemos ter algumas observações aqui a fazer. Por exemplo, as duas palavras, quando as duas palavras forem substantivo, nós podemos optar apenas pelo primeiro elemento, então os dois, né? Igual no caso, palavra-chave, em alguns casos pode acontecer isso. Palavras-chave ou palavras-chaves. Quem já deve ter lido aí algum artigo, alguma monografia, não sei se o pai de vocês, a mãe, o tio, o irmão de vocês faz um trabalho acadêmico que chama-se TCC ou monografia, pode acontecer de vocês encontrarem lá no resumo palavra-chave, né?
couve-flor, pode ser couves-flor ou pode ser couves-flores. Bomba-relógio pode ser bombas-relógio ou bombas-relógios. Então, nesse caso aqui, não vai ter exatamente assim uma mudança, que vocês podem optar por colocar o S, né? Ou seja, transformar em plural os dois substantivos ou só a primeira palavra. Às vezes, flexionam-se os dois elementos quando são formados de substantivo mais o adjetivo. O substantivo, vocês estão estudando, o adjetivo é aquela qualidade, né? Por exemplo, vamos pegar um modelo aqui, amor perfeito. Vai se transformar em amores perfeitos. Gentil homem, gentis homens. Quinta-feira, quintas-feiras. Só ressaltando que normalmente as palavras que pertencem aos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, as duas, que é a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, as duas palavras, vocês observem que elas têm hífen, todas duas são escritas no plural, tá? Flexionando somente o segundo elemento quando eles são formados de verbo mais substantivo. Por isso que eu falo para vocês que talvez nós não vamos aprofundar tanto assim, porque aqui no caso da série de vocês, esse ano nós ainda nem estudamos verbo, né? Eu sei que vocês estudaram verbo aí em séries anteriores, mas foi a introdução da introdução. Aí esse ano nós já teremos um andamento da introdução. Então, são coisas que não serão assim tão aprofundadas, mas nós só estamos tendo uma ideia, tá? Por exemplo, vamos supor, guarda-roupa. Aí o plural será guarda-roupas. Não vai ser guardas-roupas, vai ser guarda-roupas. Alto-falante. O plural será alto-falantes. Reco-reco. O plural será reco-recos, tá? Quando flexiona-se somente o primeiro elemento, é normalmente formado substantivo mais preposição. Normalmente quando tem a preposição, quando tem a palavra de no meio, né? Vocês já devem ter visto alguma palavra que tem o de no meio. Então, água de colônia, águas de colônia. No momento eu tô lembrado só desse. Mas tem alguns casos como cavalo-vapor. Algumas pessoas falam cavalo de vapor, né? Então, será cavalos-vapor. Algumas vão ser invariáveis, tá? Igual, por exemplo, lá no Senado, lá em Brasília, na reunião, foi o maior bate-boca. Então, bate-boca, ele não terá plural. Ele vai ser o bate-boca ou os bate-boca. Não será os bate-bocas, será os bate-boca. Bota fora, os bota fora. Não terá plural. Tem alguns casos especiais aí. O louva-a-Deus, os louva-a-Deus. Então, louva-a-Deus não passa para o plural, porque nós não vamos falar os louva-deuses. Mas em alguns casos, né, o João ninguém, os Joões ninguém. Ninguém fala isso. Então, aqueles Joões ninguém, né? Mas se fosse o caso, seria os Joões ninguém, de João ninguém. Bem me quer, os bem me queres. É por isso que eu falo que tem a dificuldade do aluno assimilar, porque são palavras que praticamente não se usa. Ou talvez daqui a uns tempos, aí é que não vai se usar mesmo, porque como as coisas mudam, e a tendência é fazer com que as coisas fiquem sempre mais maleáveis, mais tranquilas, mais calmas, né? Mais fáceis e não mais difíceis. Então, por isso que eu falo assim, que nesse momento é só para efeitos de conhecimento, que é só uma introdução, que é um conteúdo que nós temos que fazer, mas o que vai mais nos aprofundar mesmo será o substantivo simples, tá? Só lembrando para vocês que em relação aos substantivos, nós temos algumas palavras, né? Só lembrando de novo, lápis, pires, tênis, e tem outras por aí que são poucas, que elas também são invariáveis, né? Ou seja, no plural e no singular, elas sempre terão a mesma forma de serem faladas. Essa palavra específica, não é o verbo, tá? Essa palavra específica. O meu tênis, os meus tênis, tá certo? O meu lápis, os meus lápis, tá? Esse eu gostaria de ressaltar para que vocês não tenham dúvida. Tudo bem? Vamos lá para nossa aula?